Olá, eu sou César Vanucci, repórter. E hoje nós vamos dar sequência aqui ao papo que vimos batendo com Cláudio Carone, um dos dirigentes do Santuário Místico e Iniciático do Roncador. No prólogo da minha intervenção, eu queria informar o telespectador que alguns meses atrás eu estive lá no santuário e fiquei vivamente impressionado com tudo quanto me foi dado a observar durante a minha permanência de alguns dias naquele recanto. E uma das coisas surpreendentes com as quais se depara o visitante é o esquema ali existente de auxílio espiritual proporcionado no santuário, ou seja, na caverna, num lugar bonito demais da conta, às pessoas carentes de atendimento psicológico e físico. Eu vi intervenções num plano assim transcendente, conduzidas pela sacerdotisa Amor, auxiliada pelos seus companheiros no interior do santuário, impressionantes sob o ponto de vista de ações voltadas para aliviar sofrimento alheio. É o chamado processo de cura espiritual. Eu vi coisas muito impressionantes no Roncador. Ações físicas que consistiam na abertura do corpo com incisão produzida pelo dedo do operador, com retirada de material molecular que não, né, ou físico, que estava a prejudicar a saúde da pessoa. E isso feito sem vestígio nenhum de uma incisão dolorosa ou sanguinolenta, vamos usar da expressão. Eu assisti isso. E vi também um processo de atendimento espiritual voltado para a cura psicológica e física num lugar de surpreendente fascínio e enigmático fascínio, que são as chamadas pirâmides metálicas suspensas. Eu vou pedir ao Cláudio agora que explique isso para a gente. Primeiro, o que é esse processo de intervenção cirúrgica no interior da caverna, daquela forma tão assim, surpreendente, né? Surpreendente. E o que são as pirâmides suspensas? São pirâmides suspensas. Elas não estão fixadas em base nenhuma. Elas ficam no ar e as pessoas são introduzidas por baixo dela para receber eflúvios, energia, não é isso mesmo? Isso. Eu vi isso com esses olhos que a terra vai comer, só se depender de mim, muito tempo ainda vai durar para isso. Muito bom. Bom, esse processo de cura, para explicar como ele funciona, eu teria que dar uma pequena explicação introdutória, que é a seguinte: as doenças, quando elas se manifestam no corpo físico, é porque elas já se manifestaram no corpo metafísico. Áurico, né? Ou no corpo extrafísico, que é a mesma coisa. Ou seja, o que é que faz
a nossa gestal, ela tem uma visão extra, ou seja, uma visão clarividente no corpo metafísico das pessoas. Ela consegue detectar as doenças até mesmo antes delas se manifestarem no corpo físico. E também quando elas já estão se manifestando no corpo físico. Então o que acontece? Ela tem essa visão que às vezes espanta as pessoas. Por exemplo, eu já levei pessoas lá que acharam que não tinha nada. E de repente ela examinou as pessoas e falou: você está com um problema no rim direito, que não é um problema muito sério, mas eu, se fosse você, trataria disso. Eu falo: não, eu não tenho nada. Aí ela vai no médico e consta que é realmente no rim direito que ela está com aquele problema. Outras pessoas, ela fala: você tem uma deficiência no coração. Nunca tive nada no coração. Vai examinar, tem aquela deficiência. Então ela tem uma visão, ela consegue ver o interior do corpo da pessoa, mas principalmente ela olha na aura da pessoa, ela vê a manifestação dos distúrbios metafísicos e físicos no corpo áurico, na aura da pessoa. Então, antes de exercer a vibração de cura, ela faz uma triagem, na qual ela faz um diagnóstico. E nesse diagnóstico ela vai indicando quem vai passar pela vibração de cura no santuário e quem não precisa. E as que precisam vão, elas deitam uma maca. Então, como que é feito isso? Eu vou tentar explicar da melhor maneira possível. Ela trabalha com a energia ectoplasmática. O ectoplasma é uma energia que pode ser considerada esotericamente como uma acumulação sutil da energia criadora. Quer dizer, uma pessoa, para ter o ectoplasma, primeiro tem que ter. Mas todas as pessoas que têm ectoplasma são pessoas que acumulam a energia criadora. Por isso, geralmente, são pessoas castas, ou pessoas que sabem preservar a sua energia criadora. Então, ela é uma criatura que tem uma boa quantidade de ectoplasma. Desde pequena, ela foi orientada pelos mestres dos mundos subterrâneos, principalmente pelo nosso mestre Septi Nephili, a ter essa energia. Então, na hora que ela vai realizar a vibração de cura, ela utiliza esse material ectoplasmático e ela usa também o alento. Ela respira, ela sabe respirar de uma tal forma que ela acumula esse alento e depois ela faz um pequeno túnel. Nesse túnel ela insere o alento no local em que a pessoa tem algum problema. E depois, com as mãos e acompanhada de algodão molhado para facilitar, ela faz um movimento com as mãos e retira das pessoas as energias, as moléculas mortas. Ela faz uma compactação e, por exemplo, se a pessoa tem câncer ou ela tem um problema no estômago, nos rins, no pulmão, qualquer problema que seja, ela tira a parte negativa, compacta e sai misturado com um pouco de sangue, sem nenhum objeto, sem nada. Então ela faz uns movimentos acompanhados já do alento e com o ectoplasma. Quem consegue ver o ectoplasma vê, mas a maioria não vê. Então as pessoas que vão lá ficam assim, assombradas de ver que do nada surge esse material. É impactante. Surge esse material. E algumas pessoas ficaram assim tão assustadas com aquele fato insólito, porque é um fato insólito, que perguntaram se não podia fazer o exame do sangue. E ela falou: não, porque eu respeito a individualidade de cada pessoa. O sangue é o condutor da vida da pessoa. E hoje em dia, pelo DNA, você pode utilizar negativamente o sangue das pessoas. Ele falou: não há possibilidade de fazer o exame de sangue, mas está todo mundo vendo que aquilo é sangue e não é de uma nem duas, numa noite chega a fazer de 25 até 30 intervenções em lugares diferentes. Ela faz a intervenção na glândula tireoide, nos olhos, pessoa que tem um problema de visão, de catarata, no coração, nos pulmões, na coluna vertebral, e em todas as partes do corpo que tiver algum problema, ela vai e faz isso. Ela faz isso comandada pelo mestre. Não é uma incorporação, ela não incorpora o mestre, ela faz uma assunção. A assunção é um processo que é diferente da incorporação.
a assunção só pode ser realizada por uma pessoa que já tem um certo nível de consciência e já tem uma grande quantidade de ectoplasma. Então, o mestre que faz essas cirurgias, que faz essas intervenções, é um mestre ascensionado, por isso que ela tem esse poder de vibração, de cura praticamente, né, de maior parte dos... Mas não se faz milagre. A primeira coisa que ela fala, quando chega todo mundo lá, ela fala, eu não faço milagres, porque eu sou sujeita à lei do karma. E às vezes vem pessoas que têm um determinado karma que é irreversível. Mas nesses casos de karmas irreversíveis, ela tem muitas vezes a autorização de dar uma sobrevida à pessoa, de dar um certo alívio. Então, por exemplo, já foram pessoas lá que tinham câncer e se curaram completamente. Por quê? Porque elas aproveitaram a vibração de cura e mudaram os seus padrões de vida, mudaram os seus paradigmas. E mudando os seus paradigmas, a pessoa cura a sua própria alma, e curando a alma, o corpo físico também é curado. Outras pessoas recebem essa ajuda, mas não mudam, então a doença volta a se manifestar, mas recebe um alívio. Em casos de pessoas que os médicos deram 2, 3 meses de vida, já estão lá 3 anos, não estão curadas, mas elas têm uma sobrevida, estão aliviadas, estão se sentindo melhor, vão todos os anos lá, porque elas se sentem bem com aquele trabalho, e se elas compreenderem a vida como ela é e mudarem suas formas de pensamento, elas podem encontrar a cura. Portanto, a cura é uma autocura. Ali existe só apenas uma intermediação entre as forças do cosmos e a pessoa que está ali presente. E as pirâmides? As pirâmides. Bom, as pirâmides não são de cura. As pirâmides são produz um benefício energético que você pode utilizar para melhorar a tua vibração, para melhorar a tua energia, para decompor as suas energias. Serve também para cicatrização. Tem vários objetivos, mas não é diferente da vibração de cura. Elas foram construídas com a orientação dos mestres. A forma como elas foram construídas, elas são mantidas em segredo. E muitas pessoas quiseram saber como elas foram construídas e foi recusado se explicar como elas foram construídas. Só que quem vai lá vê que elas estão suspensas. Existe magnetismo? Existe. Claro que é um magnetismo. Mas a forma como ele é colocado é que não é bem explicado. E isso... É preciso repetir. Não há suporte, né? Não, é algo que fica suspenso no ar. Pronto. Isso eu vi com os meus olhos. Ela suspenso. Tem hastes laterais que é para ela não se deslocar lateralmente, mas ela não tem nada segurando por baixo. Não é um suporte. Não é um suporte. E não é uma estrutura, ela fica no ar. 400 quilos, cada uma tem 400 quilos. É de alumínio, mais o outro material junto também, de formas que e a base dela tem uma parte inferior, que as pessoas podem entrar embaixo, também recebem o benefício. As pessoas que passam por ela deitam numa maca, há um trilho que as conduz até o centro, depois é colocado um cristal na região do umbigo. O umbigo fica bem na direção do vértice da pirâmide. Então ela fica normalmente a 10 minutos. E esses 10 minutos ela fica bem relaxada, as pessoas em 10 minutos saem de lá renovadas, descansadas. Cláudio, alguns físicos, alguns cientistas ligados à física já apareceram por lá para tentar explicar aquilo e tentar obter informação sobre o aspecto secreto da coisa. Não tem segredo. Se você pegar fisicamente, existem ímãs que você coloca e você coloca uma pirâmidezinha pequena, ela fica suspensa. Só que eles não sabem como fazer uma pirâmide de 400 metros ficar suspensa. Isso não existe em outro lugar nenhum. Não. Bom, ao que você saiba. Essas pirâmides... E essas experiências agora eu vou entrar que a ciência realiza no mundo todo, desses avanços tecnológicos, não tem nada parecido? Em outros lugares? Mas nós não conhecemos, mas existe. Nós não somos os únicos que conhecem essa tecnologia. Quer dizer que não seria aplicável apenas ao terreno místico?
Pode existir Não, isso? é pecado, aí, unicamente no terreno místico. Não, espera. Outras pessoas poderiam ter chegado a realizações semelhantes. Que nós conheçamos a erguer estruturas semelhantes, que não estão... Pode com construir suporte igual, montado. mas não vai ter o mesmo efeito. Ela Não vai ter o efeito? Não vai ter o mesmo efeito. Entendi. Completamente diferente. E o que vai embaixo da pirâmide, o segredo está o que vai embaixo da pirâmide, o que vai em cima. Bom, aí é segredo. Segredo não se conta. Segredo não é segredo. Quem se depara com aquele fenômeno pergunta, mas por que isso não está espalhado como algo assim comum, né? O dia Pra que todo os lado. mestres autorizarem, Não, mas até agora estamos... sim, mas se outros agrupamentos e outras correntes com outros intuitos se chegasse ao conhecimento, Sei. é um conhecimento também que encerra aprendizado tecnológico, vamos dizer. Por que isso não estaria largamente disseminado para difusão ampla e universal? O movimento do Roncador, o Santuário Místico e Ecológico do Roncador, tem como objetivo divulgar os conhecimentos a toda a humanidade. Toda a humanidade. Mas existe uma hierarquia, existe uma pedagogia específica para que esse conhecimento não se deturpe, como tem ocorrido com a maior parte dos conhecimentos sagrados. Vocês observarem. É o caso da energia atômica. Energia atômica. E não só nisso, me refiro também, por exemplo, o cristianismo, o budismo, o shintoísmo, o judaísmo. Quase todas essas formas religiosas hoje adquiriram formas deturpadas, porque ao se transmitir o conhecimento, se perde o conhecimento. Então lá nós preservamos o conhecimento e nós seguimos uma hierarquia, mas o nosso objetivo é passar à humanidade, mas para a humanidade conhecer tem que passar por essa transformação interna, para que quando ele conheça esses segredos, a gente pode ter certeza que ele não vai usar esses conhecimentos sem ética, não vai usar esses conhecimentos apenas para satisfazer o seu ego, entendeu? E lá nós trabalhamos com as três prosperidades, com a prosperidade monetária, com a prosperidade física, que é através de adquirir a saúde, e com a prosperidade espiritual. De formas que o trabalho nosso ele é assim, em todas as áreas, né? Todas as áreas. E as pirâmides chamam muito a atenção porque é uma manifestação que você pode olhar e ver, algo que você pode apalpar, né? Existem outras manifestações lá que quando a pessoa começa a participar, acaba descobrindo. Mas a que mais chama atenção reveláveis? Revelada pirâmide. Não, reveláveis as outras? São reveláveis na medida em que a pessoa entra na escola iniciática. Assim, publicamente não? Publicamente não, porque ao público é aberto, aquilo é aberto ao público. E vai pessoas de todos os níveis, entende? Pessoas de todos os níveis, mas existem portas abertas para as pessoas entrarem na escola iniciática. Esse que é o objetivo maior da Loja Branca. Os mestres, eles têm como objetivo de passar o conhecimento a um maior número de pessoas, né? De unir pessoas de todas as linhas do pensamento, porque lá, dentro da escola iniciática, existem pessoas que vieram de diversas linhas diferentes. Tem pessoas que já viveram na Índia, tem pessoas que são da linha kardecista, tem outras que eram católicas, outras eram evangélicas, e compreenderam que o roncador ele quer ensinar uma técnica para você encontrar a felicidade, independente do credo que você tem. Então esse é o princípio básico do roncador. Ô Cláudio, as pessoas que se sintam atraídas pelo roncador. por informações Sim. Bom, colhidas, por revelações do tipo dessas revelações que você está nos trazendo, sim. e que queiram visitar o roncador, Ótimo. estabelecer uma conexão com os núcleos operacionais do santuário. Nós estamos O que assim, que essas pessoas têm que fazer? elas têm
primeiro, entrar nas redes sociais. Nós temos um site, portal do Roncador, www.portaldoroncador.com.br. Nós temos 3 vezes ao ano nós temos um encontro. Nesse portal nós divulgamos esses encontros. Temos um encontro de maio, outro encontro em setembro. Se bem que esse ano vai ser em outubro por causa das eleições, vai ser depois das eleições. Então, geralmente é final de setembro e não poderia ser esse no final por causa vai estar naquele período pré-eleitoral meio agitado, né? E esse ano mais agitado do que nunca. Então, outubro esse ano, mas geralmente é setembro. Em setembro nós comemoramos sempre a festa Inca. Uma festa Inca, nós fazemos umas apresentações artísticas, mas também nessa época também tem a vibração de cura. Acossada por alguma enfermidade grave, que divise a chance, pelo que foi revelado aqui, tem como? De obter um lenitivo. Pode também fazer? Nós temos casas, escolas, assim nós chamamos, né, em Belo Horizonte, temos em Barra do Garças, temos Rio de Janeiro, São Paulo, Querência, Água Boa, Recife, agora informação em Curitiba, ou seja, em diversas capitais. Através do site você pode localizar essas casas, escolas, e eu especificamente... E se inteirar dos procedimentos, é isso? Lá tem os seus procedimentos, você vai assistir as palestras, você vai receber as informações sobre os encontros, tem lá os folders sobre os encontros, tem lá os pacotes que já indicam como é que você faz para ir nos encontros, de avião, depois tem ônibus, tem já uma logística preparada para a pessoa interessada. Meu caro Cláudio Canoni, uma derradeira pergunta. Num lugar tão inspirado, né, com tanta cintilação, né, com tanta profusão energética como esse, onde ocorrem todos esses fenômenos que você nos descreveu, ocorrem também momentos de proféticos, visões do futuro, oportunidades para que se façam vaticínios sobre o que está reservado para esse mundo do bom Deus, onde o tinhoso costuma plantar alguns enclaves? Muito boa essa sua pergunta, porque eu ia até comentar sobre esse assunto, aí você está me dando essa oportunidade. Aliás, eu gostaria de agradecer a oportunidade de ser entrevistado por uma pessoa como o César, porque ele facilita muito tudo aquilo que a gente fala, porque é um homem de grandes conhecimentos esotéricos. Então isso não se encontra em qualquer entrevistador, aliás, pelo contrário, né? Então, de forma que essa entrevista está sendo muito agradável, primeiro porque ele já esteve lá presente no Roncador, e segundo porque é um homem que acumulou durante toda a sua vida ensinamentos fabulosos. Então eu estou muito grato por essa oportunidade. Mas lá nós estudamos muito um fenômeno, que é um fenômeno preocupante, que hoje se espalha pelos 4 cantos do nosso planeta, que é a mitomania. Porque existe uma dificuldade muito grande entre a pessoa diferenciar entre uma mensagem do ser com a mensagem do ego. Muitas vezes a pessoa projeta o seu próprio ego e tem experiências que não são experiências verdadeiras, mas que são projeções daquilo que ele leu, que ele estudou, que ele viu. Porque durante o dia, nós pelos 5 sentidos, nós recebemos uma grande quantidade de informações, pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, pelo que a gente apalpa, pelo que a gente... enfim. E aí de repente vamos dormir, de repente temos um sonho e nos encontramos dentro de uma cidade, vemos a cidade caindo em incêndio, já profetiza que vai ter um incêndio, que vai ter um acidente, que vai cair um avião, ou que vai morrer tal pessoa. E então, foi a mensagem do seu próprio ego.
Então existem mensagens proféticas que são mensagens do ser, mensagens verdadeiras, mas a gente tem que ter muito cuidado de saber diferenciar uma coisa da outra. A mensagem do ser, ela é límpida, ela é concreta, é positiva e nunca tem data. Por quê? Porque no astral não existe passado, nem presente, nem futuro. Existe um eterno agora. Então você tem uma experiência que está caindo um avião, por exemplo, de tal companhia. Então esse avião pode ser que caia amanhã, pode ser que ele caia daqui a 2, daqui a 10, 20 anos, ou pode ser de um avião que já caiu. Porque o astral tem essa característica de mostrar eventos passado, presente e futuro. Então o verdadeiro profeta, ele profetiza que vai acontecer tal coisa, ele não diz quando. Diz, poderá acontecer tal época, ou mais, outro ciclo, não se sabe o ciclo. Por isso que muitos dizem que o Nostradamus errou nas suas profecias, porque esperava-se que no ano de 99 fosse acontecer muitas coisas que não aconteceram, mas ele nunca falou o ano 1999, ele falou no final do ciclo, e ninguém sabe exatamente quando é que termina o ciclo. Então, no Roncador, o nosso mestre, ele nos dá informações verdadeiras sobre aquilo que vai acontecer, sobre o que está acontecendo. E, infelizmente, não são coisas muito boas que estão por acontecer. Não são muito boas. Não são muito boas para aqueles que não estão alinhados num processo de espiritualização. Para aqueles que estão num processo de transformação interna. Para aqueles que estão melhorando a qualidade das suas energias, melhorando a qualidade das suas auras. É um momento ímpar para crescimento interno. É um momento maravilhoso para o desabrochar das virtudes do coração, virtudes do amor, de formas que o final dos tempos, ele não existe o final dos tempos, o planeta nunca vai acabar. É uma transmutação. É uma transmutação, é um processo de transição, se fala transição planetária. Mas nessa transição planetária, os 4 elementos da Terra, o fogo, a terra, os 4 elementos do planeta, terra, fogo, ar e água, estão se preparando para uma purificação involuntária do ser humano. Eles vão limpar, ou o ser humano muda, ou eles fazem essa limpeza. Já foi dado um prazo, esse prazo já está praticamente esgotando, então já está começando esse processo de purificação. A gente pode ver o número de terremotos, elemento terra, os tsunamis, a água, os furacões, o vento, os incêndios, o fogo, e tudo isso porque o ser humano ele insiste em permanecer adormecido, insiste em permanecer identificado com as ilusões da vida. No Roncador, nós damos muita importância no estado de auto-observação de nós mesmos, um estado de vigilância. Porque se nós perdemos a vigilância de nós mesmos, se nós esquecemos quem nós somos, esquecemos o que nós estamos fazendo, aonde estamos e por que estamos fazendo, ao entrarmos nesse processo de adormecimento de consciência, todo o conhecimento alquímico e iniciático que nós temos não vale nada, porque nós entramos no entorpecimento da consciência, e aí vem uma chamada amnésia espiritual. Existem muitos ilustrados espiritualistas que leram tudo, estudaram tudo e hoje estão numa grande amnésia espiritual porque não praticaram, não puseram em prática aquilo que aprenderam. E quero também dizer algo importante, que estou aqui sendo um representante e estou da mesma forma que todos os que ainda não conhecem o Roncador, estou lutando para me transformar. Ainda não alcancei os estágios que deveria estar alcançando, mas já me sinto suficientemente convicto para transmitir aquilo que vivenciei, porque foram vivências muito fortes, tanto pelo lugar em que nós temos lá o nosso santuário, as energias vibratórias são muito fortes, né? As energias telúricas lá atuam de uma forma muito intensa, como também pela presença da nossa Vestal, que ela tem nos dado demonstrações extraordinárias do que é o verdadeiro conhecimento interno. Então,
termino aqui as minhas palavras convidando a todos os que estão nos ouvindo a conhecerem o Roncador, a conhecerem a Gnosis sem fanatismos, conhecerem Gnosis como sendo a sabedoria cósmica, universal, infinita. Ela transmite as leis da natureza e nós todos estamos empenhados em conhecer as leis da natureza para poder superar o estágio em que nós nos encontramos. Muito bem, Cláudio. Bom, muito obrigado pelo seu depoimento, hein? Eu que agradeço. A Percepção fica muito honrada com a sua presença. Muito obrigado e até sempre. Até sempre.